Aleluia, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria estarmos aqui nessa noite. Eu quero agradecer a confiança do nosso pastor por mais uma vez me permitir ministrar a palavra e também a confiança dos demais obreiros e da igreja. Aproveitando que você está de pé, abra comigo a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6. Aleluia. Capítulo de número 6 de Neemias, versículo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Neemias 6 e 3. Vamos juntos fazer a leitura. Se você não encontrou, está projetado aqui no telão. A palavra de Deus nos diz assim: e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Pode tomar o teu assento, igreja. Aleluia. Essa palavra eu creio que já é muito conhecida, porém o Senhor trouxe ao meu entendimento nessa noite a necessidade de falarmos sobre Neemias, sobre o tema: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Aleluia. Para que nós venhamos a entender o contexto da história deste homem, eu vou voltar um pouquinho antes do surgimento dele na história. Após a monarquia ser instituída, houveram em Israel os 3 grandes reis, ou os 3 reis mais conhecidos. O primeiro reinado foi o reinado de Saul, que durou 40 anos. O segundo reinado foi o reinado de Davi, que durou mais 40 anos. E o terceiro reinado foi o reinado de Salomão, que durou 40 anos. Após esse período, após Salomão, o seu filho Roboão, ele toma uma atitude drástica que contribui para a divisão do reino de Israel. E essa nova composição são 10 tribos no norte, com a sua capital sendo Samaria, e 2 tribos no sul, com a capital Jerusalém. Logo após esse período, surge uma potência mundial chamada Assíria, que subjuga o reino do norte, Israel, e que extirpa a memória de Israel, ou seja, o reino do norte foi dizimado. Judá e Benjamim são as 2 tribos remanescentes ao sul. Porém, por não terem obedecido ao Senhor como a colheita da sua desobediência, a sua consequência será um cativeiro na Babilônia. Esse cativeiro babilônico durou 70 anos. A Babilônia, então, foi tomada pela Pérsia. E após esse tempo, inicia-se o retorno do povo que estava cativo a Jerusalém. Então, esse retorno se dá de forma gradual, se dá aos poucos. E esse retorno é feito em 3 levas de retorno. A primeira leva, ela é dirigida por Zorobabel, durante o reinado de Ciro, que foi em 538 a.C., que levou de volta 50.000 pessoas. A segunda leva é liderada por Esdras, durante o reinado de Artaxerxes. Esse ano foi o ano 458 a.C., com cerca de 2.000 famílias. E a terceira leva, ela é liderada por Neemias, durante o reinado de Artaxerxes I, 455 a.C., com um pequeno grupo. E agora que nós entramos no contexto, agora nós vamos entrar na história. E aquilo que Deus me confiou nessa noite para falar à sua igreja.
O nome de Neemias significa consolo, ou o Senhor consola. E de fato, queridos, ele foi consolado por Deus e ele serviu de consolo para os seus compatriotas. Neemias, ele é copeiro do rei. O Neemias, ele ocupava um cargo de destaque na corte de Artaxerxes. O copeiro era aquele que provava o vinho antes do rei beber e era considerado um funcionário de alto escalão do rei. Ele fazia a segurança pessoal do rei, era um homem de caráter, de alta confiança e um homem de influência dentro do reinado. Neemias tinha tudo o que qualquer um poderia desejar. Ele tinha um bom local de trabalho, um local exclusivo, um local de destaque. Ele vivia dentro de um lindo palácio. Agora eu quero que você preste atenção. E ele tinha uma função de confiança de alguém influente da sua época, perfeito. Uma posição perfeita, uma posição privilegiada. Então, a pergunta que eu quero fazer nessa noite, para nossa reflexão é: por que alguém que nunca foi a Jerusalém, porque Neemias não nasceu em Jerusalém, mas ele já nasceu no cativeiro? Por que alguém que nunca foi até Jerusalém, alguém que nunca antes tinha visto a beleza daquela cidade, daquela região, antes da sua destruição, estaria disposto a abrir mão de todo o seu conforto, de todas as suas comodidades, para ir para um lugar de destruição e miséria? Aleluia! Para ajudar pessoas que estavam sem proteção em uma terra distante. Sabe por que ele fez isso? Porque dentro do seu coração ele tinha algo muito importante: viver o resto de sua vida para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus, queridos, exige de nós mudanças nas nossas prioridades. Exige de nós mudança na nossa agenda. Exige de nós mudança nos nossos relacionamentos. Exige de nós, aleluia, muitas renúncias da nossa parte, para que nós venhamos a viver uma vida que adore ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor. E essas mudanças, algumas vezes, significa pegar um caminho mais difícil, aleluia, em vez do mais fácil. Pegar um caminho mais difícil, em vez do trajeto mais fácil. Então, eu quero perguntar para você: você viverá para os seus próprios objetivos, confortos e prazer? Ou você está disposto a fazer como Neemias fez, abrir mão das suas prioridades para fazer a obra do Senhor? Aleluia. Neemias, ele vai escolher edificar aquilo que estava quebrado. Ele vai escolher, aleluia, fazer aquilo para a glória do Senhor, mesmo sendo uma missão difícil, quase impossível, a obra que ele ia empreender, aleluia. Mas ele vai desejar, no seu âmago, na sua alma, ele vai desejar realizar uma grande obra. Ele vai desejar realizar esta grande obra. E ele estava no palácio quando de repente chega a notícia através do seu irmão. Ele pergunta como estava o povo, como estava Jerusalém e aqueles que haviam retornado. O seu irmão vai dizer para ele: olha, os que não foram levados para o cativeiro lá estão na província, vivendo em grande miséria e desprezo. As portas estão queimadas a fogo. Esse era o relatório, aleluia,
que chegou para Neemias. E a palavra de Deus me diz, eu quero que você acompanhe no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha a atitude de Neemias a receber um relatório, aleluia, da sua cidade. Aquela cidade que ele amava estava destruída e o povo desolado. Porém, eu entendo, aleluia, que com essa parte da história de Neemias, ele vai se permitir chorar. Ele vai se permitir viver o luto. Ele vai se permitir viver a dor do momento. Sabe aquela situação que você às vezes passa na sua vida, em que a única coisa que você consegue fazer é sentar e chorar? Neemias estava passando pela mesma situação. Ele se assentou. Ele chorou e lamentou por aquilo que havia acontecido, aleluia. Mas como a palavra de Deus nos diz, para todas as coisas há um tempo, há um propósito debaixo dos céus. Talvez você está vivendo ainda no período do luto, se questionando aquilo que aconteceu com você, se questionando aquilo que aconteceu com a tua família, se questionando aquilo que aconteceu com o teu filho, com a tua filha. Mas existe o momento de você também se levantar de onde você está, aleluia. Existe um momento determinado para que esse luto termine e você comece a se levantar diante do Senhor. Aleluia, existe este tempo. Oh, aleluia. Então, ele vai se levantar. Ele vai se levantar e depois de ter vivido aquele luto de forma intensa, de ter chorado, de ter lamentado, aleluia, ele vai se levantar para fazer algo. Ele vai se levantar para jejuar. E ele vai se levantar para orar. Jejuar e orar. E sabe por quê, querido? Porque a oração é um diálogo com o teu Criador. A oração é um diálogo com o teu Pai. A oração, aleluia, é aquilo que vai dar direção para a tua vida. Aleluia, Neemias vai orar, porque a oração dá afinidade para discernir a voz daquele que comanda a tua vida. Porque sem oração, você não consegue discernir a voz de Deus. Sem oração, você não discerne a voz dele. E quem não sabe quem ele é, aleluia, quem não sabe quem ele é, logo não vai discernir a voz dele, aleluia. E quando ele fala, se você não tiver intimidade, aleluia, com essa voz, você vai a confrontar em vez de obedecer. Se na oração você não ter intimidade com a voz de Deus, quando essa voz vier ao teu encontro para te direcionar, para falar algo de direcionamento para você, você vai, aleluia, confrontar essa voz ao invés de obedecê-la. Então, ele entende que agora era a hora de buscar da parte de Deus um discernimento para o próximo passo. Talvez você chegou aqui nessa noite sem um rumo, sem um caminho a seguir diante daquilo que você está vivendo. Aleluia, mas Neemias entendeu que através da oração, aleluia, através dessa oração, ele teria discernimento para entender o próximo passo que ele haveria de dar na direção correta. E é lindo de Neemias que ele vai orar pelo seu povo. Ele vai confessar os pecados do seu povo, mas ele também vai se incluir nessa oração.
Ele estava orando por um povo que estava distante, mas ele teve tanta compaixão que ele se colocou na mesma, aleluia, na mesma altura deles e orou pedindo ao Senhor o perdão pelos pecados que o povo havia cometido, pelo pecado de desobediência, mas ele pediu para que Deus lembrasse, aleluia, o que ele havia prometido a Moisés, que se o povo se arrependesse, independente de onde eles estavam, aleluia, o Senhor os traria de volta, aleluia. Então, queridos, a construção para uma base firme na tua vida é oração. Oração. Você vai orar só quando você quer? Não. Você vai orar só quando você tiver vontade? Também não. Você vai orar porque a oração é a tua necessidade, é o ar que você respira. Aleluia. A oração é a base para uma construção firme. Aleluia. Então, no capítulo 2, nós vemos Neemias com estratégias e planejando aquilo que ele iria fazer. Deus dá a ele a estratégia, aleluia. E ele, antes de orar, ele orou durante pelo menos 4 meses. E no momento em que ele está diante do rei, na corte do rei, o rei vai olhar para ele e vai dizer: você não está bem. O seu semblante está diferente, o que aconteceu? Então, naquele momento em que o rei faz essa pergunta, ele ora mais uma vez. E ele pede para Deus um direcionamento do que ele deveria falar. E ele vai explicar ao rei o que aconteceu na sua cidade. E ele pede ao rei para que o rei deixe ele ir até Jerusalém para a reconstrução. E o que eu achei muito interessante nesse pedido que ele faz, aleluia, lá no versículo de número 6, ele já tem a autorização, o rei permite que ele vá, o rei está dizendo: você pode ir, mas você vai ter um dia para voltar, mas você pode ir. Só que quando o rei diz que ele pode ir, além disso ele vai pedir mais uma coisa. Ele vai pedir ao rei, além da autorização, ele vai pedir para o rei autoridade para poder pegar madeira, para poder, aleluia, passar pelos outros governadores e chegar até onde ele precisava chegar. Você precisa pedir na tua vida a autoridade espiritual, aleluia. A autorização você já tem, agora precisa de autoridade sobre a tua vida. Autoridade. Eu não quero só cartas, eu não quero só poder trafegar, mas eu quero ter autoridade. Eu quero que essa obra que eu vá empreender esteja legalizada. Eu quero que todos saibam que aquilo que eu estou fazendo diante do rei, aleluia, foi autorizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o rei dá essas cartas para ele. Então, querido, não basta nós irmos debaixo de uma autorização, nós precisamos ir debaixo de uma autoridade. Não dá para fazer uma grande obra de qualquer maneira, sem cobertura de autoridade. Prestação de contas. Olha, você vai lá por um tempo, aleluia, mas você volta. Então, o que eu aprendo com isso? Respeite a autoridade espiritual constituída por Deus sobre a tua vida. Respeite a autoridade espiritual constituída por Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Então, ele vai receber a autoridade, porque ele está debaixo da bênção do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Neemias chega em Jerusalém. Depois de alguns meses de viagem, ele chega. E a Bíblia vai me dizer que ele ficou lá durante 3 dias, observando. Ele não falou nada para ninguém. Ele não chegou fazendo, mas ele disse: vou observar primeiro. Então ele chega pela noite. Ele se levanta, ele leva poucos homens, ele não declara a ninguém o que Deus colocou no coração dele, porque a intenção dele naquele primeiro momento
momento era observar aquilo que estava diante dele. Então, queridos, o que eu aprendo com isso? Toda ação, ela precisa ser procedida de percepção. Muitas pessoas vão falhar nos seus intentos, vão falhar nos seus projetos, porque na pressa de se fazer valer daquilo que quer, eles não observam aquilo que está diante dos seus olhos, aleluia. Então, nós precisamos, para ter êxito, observar primeiro, ter um discernimento primeiro do que está acontecendo, aleluia. Então ele chega e no versículo 18 e 19, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dar testemunho daquilo que havia acontecido com ele. Ele está chegando em Jerusalém, ele está vendo um povo cabisbaixo, um povo vivendo em miséria, um povo desiludido, desacreditado, porque a sua cidade está desolada. Apenas a construção do templo, mas os muros da cidade ainda estavam abaixo. Estava tudo queimado. E Neemias chega dizendo para eles, aleluia, dizendo aquilo que o Senhor havia feito, como o Senhor havia sido bom para ele, aleluia. E ao declarar isso, ele está trazendo um testemunho para aquele povo e uma conscientização. Olha, a cidade está em misérias. A cidade está terrível. Então, queridos, quando eles ouviram o testemunho de Neemias, como o rei tinha sido favorável, aleluia, e como a boa mão do Senhor estava o conduzindo, sabe o que aconteceu? Aleluia, ânimo. O povo se animou. Por isso que o teu testemunho de vida é importante. Porque quando ele chega e testemunha, ele conscientiza o povo, o seu testemunho vai causar ânimo no outro. Talvez você está passando ou passou por uma situação difícil, mas quando você abre a boca para dizer para alguém, olha, passei pela mesma situação que você, mas a boa mão do Senhor me sustentou até aqui, aleluia. E aí você vai ser consolo na vida de alguém, vai trazer ânimo para quem está ao teu redor, aleluia. Então o povo se animou, então vamos levantar e vamos trabalhar nesta grande obra, aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa, enquanto eles não tinham ânimo, enquanto, aleluia, não tinha sido nada empreendido, ninguém tinha se levantado, os muros estavam caídos, opositores também não haviam. Aleluia, opositores não haviam, porém, a Bíblia vai me dizer, no versículo de número 10, que havia um homem chamado Sambalate, e havia um homem chamado Tobias, aleluia, que quando eles ficaram sabendo, aleluia, que alguém está indo a Jerusalém procurar o bem dos filhos de Israel, eles se desagradaram profundamente. Aleluia. Eles se desagradaram profundamente, porque alguém estava tentando fazer o bem para aquele povo. Sambalate era o governador do que restou de Samaria. Tobias era servo de Sambalate. Eles eram governador de outro reino. Aleluia. O inimigo da tua alma não vai ficar feliz quando você se levantar para fazer algo para o Senhor. Ele não ficará feliz quando você se erguer da sua cama, do seu luto, da sua tristeza e decidir viver uma vida que agrade a Deus. Ele não ficará contente. Aleluia. Então, Tobias e Sambalate entram no cenário de Neemias e eles vão zombar dessa obra. Eles vão desmerecer essa obra. Entenda que enquanto os martelos não estavam lá fazendo barulho, enquanto a sujeira não estava sendo retirada, enquanto não tinha ninguém preocupado com aquela edificação,
Tobias e Sambalate não se levantam, mas bastou uma empreitada para que o inferno se levantasse contra aquela obra. Oh, aleluia! Aleluia! E aí você me pergunta, mas como é que Neemias respondeu à afronta daqueles homens? Aleluia! Ele respondeu da seguinte maneira, ele respondeu com frutos. Como assim com frutos? Aleluia! Ele não respondeu de outra forma, ele respondeu com frutos que ele estava gerando naquela obra. Quando o inimigo vier ao teu encontro, dizendo para você que não vai dar certo, responda com frutos que estão sendo gerados no reino de Deus. Aleluia! Responda com frutos, responda com vida no altar, responda com oração, responda com fogo, com graça, responda com unção de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Responda desta forma, aleluia! Oh, glórias a Deus! Então o povo se anima. E eles começam voluntariamente a buscar, ajudar a Neemias a fazer aquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa na observação sozinho, mas quando ele precisa concretizar, ele precisa de ajuda, é necessário ajuda. Aleluia! O Deus que deu autorização para ele, autoridade através da oração, também te convida para contar com aqueles que se prontificam voluntariamente para esta obra, porque a obra de Deus não se faz sozinho, a obra de Deus se faz em unidade. Aleluia! Aleluia! Em Efésios capítulo de número 4 e versículo de número 3, Paulo vai dizer assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia! Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Unidade, uma só fé. Aleluia! Então, aqueles primeiros que foram listados voluntariamente para essa obra, aleluia, são os sacerdotes. E aí eu quero trazer para nós aqui, você lidera pelo exemplo. Aleluia. As palavras convencem, tem uma frase que diz, mas os exemplos arrastam. Então os sacerdotes foram o primeiro a serem listados. E aí, independente de cargos ou títulos, você talvez está olhando para mim e está dizendo, mas eu não lidero grupo, eu não lidero departamento, eu não lidero a igreja. Mas você lidera a sua casa. Você lidera seus filhos. Você lidera, aleluia, naquilo que o Senhor colocou na tua mão. Você precisa ser o exemplo, aleluia, para outras pessoas. Você precisa, aleluia, ser um espelho de Cristo, aleluia. Então você precisa, aleluia, liderar pelo exemplo. Glórias a Deus. Então, eles começaram esta grande obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali no capítulo de número 4, nós vamos ver a reação, a oposição. Aleluia. Eu quero dar uma notícia para você. Eu não sei se você sabe, mas viver para agradar a Deus, militar sobre essa causa do reino do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não pense você que fazendo algo para Deus, o mundo espiritual não vai se mover. Aleluia. Mas Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi
Mas Sambalate e Tobias vão tentar se levantar para menosprezar a obra. E sabe qual é a reação de Neemias? Oração, ação e trabalho. Oração, ação e trabalho. Aleluia. Eles vão tentar intimidar. Eles vão tentar fazer parar, retroceder, desistir. Mas Neemias vai responder com oração, com ação e com trabalho. Aleluia. A afronta, queridos, do inimigo é estratégia antiga, não é de agora. É estratégia antiga. A intimidação que por vezes vão usar contra Neemias para que a obra seja paralisada foi aplacada com o trabalho. Aleluia. Então, eles vão dizer, olha, ainda que vocês edifiquem esse muro, se passar uma raposinha vai derrubar o muro. Sabe o que Neemias vai responder? Trabalho. Continuidade em fazer aquilo que já se iniciou. Continuidade de fazer aquilo que você já começou. Aleluia. Além disso, meus amados e queridos irmãos, nós entendemos que a batalha, a peleja, Neemias vai dizer, é por vossos irmãos, é por vossos filhos, é por vossas mulheres e é por vossas causas. Aquilo que eles estavam fazendo, aquele muro que eles estavam edificando novamente em volta das suas vidas, em volta das suas famílias. Aleluia. Essa obra que nós estamos empreendendo nessa terra. Essa obra é um muro espiritual de proteção contra a minha casa. Aleluia, de proteção da minha casa, da tua casa, dos teus filhos, das tuas filhas. Esta é uma obra de proteção à minha vida, à vida de vocês. Aleluia. Eu vou me adiantar aqui. Esses muros, queridos, eles são uma fortaleza, eles são um cuidado, eles são um zelo sobre as nossas vidas. Aleluia. E o que o inimigo quer fazer comigo e com você é, pare de edificar esse muro, desista dessa obra, para com esse negócio de orar, chega de ler Bíblia, vai fazer outra coisa, vai se preocupar com a tua casa, chega de igreja, aleluia. Pare de orar por esses jovens, pare de olhar por essas mulheres, aleluia, vai fazer outra coisa. Desista dessa obra que você está empreendendo. Mas sabe o que Neemias vai fazer? Ele vai continuar trabalhando para levantar esse muro. Eu continuo a empreender para cuidar da minha casa. Aleluia, eu os cerco com oração. Eu os cerco, aleluia, porque eu preciso cuidar da minha casa. Cuide da sua casa. Cuide da casa, aleluia, do seu irmão. Ore por ele, jejue por ele. Interceda por ele. Crie muros, aleluia, de proteção. Aleluia. Eu lembro que quando nós estávamos fazendo o muro lá de casa, quando começou a obra do muro, eu não vi a hora de terminar aquela obra. Porque o muro feito, ele me deu uma sensação de tranquilidade. Sabe, de proteção? Porque quem está lá fora não pode ver o que está aqui dentro. Isso é o muro que nós precisamos erguer. Aleluia. Então, para finalizar, queridos, no versículo de número 6 e 3, ele vai dizer para Sambalate e Tobias, por que eu vou parar de fazer essa obra? Por que eu vou deixar aqui tudo que eu estou fazendo e vou aí para me encontrar com vocês? Eu não posso deixar de fazer, aleluia, essa grande obra. Eu senti da parte de Deus, enquanto preparava esta mensagem, independente das afrontas e ataques que podem se levantar contra o empreendimento que você está realizando na tua vida, que você está tentando buscar para a tua casa. Não tenha medo, porque Jesus disse que as portas do inferno
Aleluia. Por isso, querido, conclua a tua obra. Não pare o que você está fazendo. Não desista. Continue trabalhando, continue agindo. Aleluia. Porque no tempo certo, no agir de Deus na tua vida, na soberania dele, Ele te dará vitória. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que já foi orado aqui, mas diante dessa ministração, se você deseja receber oração, venha à frente. Você sabe em que etapa está essa construção na tua vida. Você sabe aonde você precisa fechar brechas. Neemias fechou todas as brechas do muro, para que nada pudesse, aleluia, dar espaço, para que outras coisas viessem a entrar na sua cidade. Então nessa noite, aleluia, eu quero convidar você a vir à frente. Temos alguém aqui que está entregando a sua vida a Cristo? Se nós temos alguém, levante sua mão, nós queremos orar. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, amém? Vamos orar então pelos nossos irmãos e irmãs nessa noite. Levanta as tuas mãos para cá, vamos orar por eles. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós te louvamos e nós te adoramos, Senhor. Entendemos, Pai, que estamos num processo de construção tão lindo. Senhor, e nessa noite eu venho te pedir o revestimento, a autoridade, aleluia, para os teus filhos vencerem, Senhor, as dificuldades, Senhor, e muitas das vezes os levantes que vêm contra as suas vidas. Senhor, nós sabemos, Senhor, que Tu age por princípios, Pai. Senhor, e nessa noite que princípios aqui sejam mantidos, estabelecidos e vividos, Senhor. Ah, Paizinho querido, visita o lar dos nossos irmãos nessa noite. Dá discernimento espiritual da Tua voz, Senhor, para que eles saibam o próximo passo, Senhor, nesta caminhada que estão empreendendo para Ti. Senhor, eu oro para que Tu abençoe, Senhor. Abençoa também a Tua igreja, Senhor. Tu conheces as necessidades dos Teus filhos, Pai. Ah, Senhor, que nessa noite seja uma noite de romper para eles. Seja uma noite de vitória para eles, Senhor. E que eles possam permanecer fiéis no propósito que Tu os estabeleceu, Senhor. E que eles não venham, Pai, a deixar de lado esta grande obra, Pai, mas que eles concluam até o dia da Tua volta, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus.